Olá a todos, nessa nova série eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas a respeito do Adobe Muse, e para isso eu vou trabalhar com vocês esse layout aqui. Então montei aqui no Photoshop um layout de um site vertical, tá? Com assim que seria a capa. Eu tenho aqui esse menu aqui no topo, que eu vou utilizar lá para fixar esse menu. Fiz um outro menu aqui embaixo, tá redundante, mas eu fiz isso aqui mais para poder mostrar para vocês uma outra técnica que é utilizando imagem com rollover lá no Adobe Muse. Vou diminuir aqui um pouco o zoom para vocês poderem visualizar. Pronto, aqui o arquivo inteiro. Então são 5 divisões, tá? As técnicas que eu vou utilizar então dessa vez, vocês podem adaptar para qualquer outro formato de site que vocês queiram produzir no Muse. Eu não sei, com alguns formatos especiais, por exemplo, uma rolagem na horizontal, diagonal, que a técnica seria um pouco diferente dessa daqui. Mas para a maioria dos casos, muitas ferramentas dessas que eu vou mostrar você vai poder utilizar em qualquer outra situação. Então, para começar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é preparar teu arquivo do Photoshop para levar esses arquivos para o Muse. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui essas pastas, tá? Eu separei aqui com imagens, essa aqui, por exemplo, tem essas imagens aqui no formato que eu chamei de ON, e tenho aqui embaixo elas com o formato que eu chamei de OFF. Então, por exemplo, essas aqui são as imagens OFF, que está com esse círculo um pouco mais escuro, e as mesmas imagens aqui, só com o formato ON, essas que têm um formato mais claro. Para que fique mais fácil de entender, basicamente eu separei cada uma dessas imagens aqui, por exemplo, aqui, imagem 1, certo? ON01, e aqui embaixo eu tenho o OFF01, certo? E assim a mesma coisa para o 02, 3, 4 e assim por diante. É importante que você tenha cada um desses elementos separados. A maneira como você leva esses elementos então para o Muse é bem curiosa. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte: já que eu tenho esses elementos todos já separados aqui em camadas, eu preciso colocar na camada o nome da figura já com sua extensão. É desse jeito mesmo. Então você vai colocar aqui como se fosse o nome que você realmente quer que fique quando ele exportar essa imagem. Então a primeira coisa que eu precisar fazer, por exemplo, vou exportar todas as imagens ON. Então nesse caso, todas as imagens ON, eu vou acrescentar aqui no final do nome da camada a extensão .png. Nesse caso, eu realmente recomendo que você utilize o PNG, porque é um formato que vai garantir a qualidade com um peso legal e também vai garantir a transparência, tá? Então, vou acrescentar então o .png em todas essas camadas aqui que eu vou exportar, tá? Pronto. Agora que a gente já tem todas as camadas com o nome de arquivo e extensão, aí agora eu vou exportar essas imagens. Como é que a gente faz isso para exportar para o Muse usando aqui o Photoshop? Eu vou aqui no menu File, vou aqui em Generate e vou escolher essa opção aqui, ó, Image Assets. Tá? Vou clicar. Ó. O que é que acontece quando eu faço isso? Eu vou mostrar aqui na pasta. Eu tenho aqui, ó, a pasta onde eu tenho o meu layout do site, a pasta onde eu estou salvando meu material do Photoshop. Tá? Meu arquivo aqui, meu arquivo index.psd, que é o meu arquivo original do Photoshop. Então, além de outras imagens que eu vou trabalhar depois, que eu já tinha nessa pasta, agora, quando eu cliquei naquela opção lá, do File Image Assets, ele criou uma pasta aqui chamada Index Assets. Tá? Vou abrir aqui essa pasta para vocês poderem visualizar. Então, dentro dessa pasta aqui, ó, ele exportou já todos os arquivos que eu coloquei a extensão .png no final. Todas as camadas que eu coloquei a extensão .png no final, ele já exportou todas elas de uma vez. Então eu vou aproveitar, agora que vocês já entenderam, já exportou todas as ON, todas as OFFs, e eu vou colocar o .png em todas as camadas que eu quero que ele exporte. Então quando eu fizer isso, ele vai exportar todas elas de uma vez, já todas recortadinhas, já com o fundo transparente. Vou mostrar aqui para vocês, para visualização. Ó, todas essas imagens aqui, ó, já estão com esse fundo aqui transparente, certo? Então, ó, só o que você tem que fazer agora, tá? Vou voltar aqui na pasta original, é então renomear todas as camadas que você quer exportar esses elementos, colocando a extensão .png direto na própria camada. Então, eu não vou exportar os textos, na verdade, porque esses textos a gente vai acrescentar lá no próprio Adobe Muse. Então, eu vou tirar o olhinho aqui dos textos, tá? E vou exportar então agora esses outros elementos. Por exemplo, aqui na minha camada de galeria eu já tenho aqui as miniaturas, que seria isso aqui, ó. Que são esses sabores aqui, ó. Então é só acrescentar agora, ó, o .png em todas elas. E também na minha camada de layout eu vou fazer o mesmo para todas as camadas que eu quero exportar.
Nesse caso aqui, cabe uma ressalva. Nem todos os elementos que estão aqui eu vou precisar de fato exportar. Por exemplo, eu não vou exportar esse menu aqui. Esse aqui eu coloquei só no layout, mas como esse menu só tem texto, tá? E esse retângulo com bordas arredondadas, esse é um elemento que eu posso fazer tranquilamente direto lá no Adobe Music. Então eu não vou exportar isso aqui como figura, certo? Da mesma forma, por exemplo, os backgrounds aqui de cada uma dessas divisões eu também não vou exportar, porque eu não tenho necessidade de exportar isso como imagem. Posso diretamente preparar isso no Music, tá? Então, os outros elementos eu vou exportar, no caso, só acrescentando .png, então, no final do nome dos elementos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse banner da capa também, pessoal, ó, eu não vou exportar essa imagem, porque, na verdade, dentro da pasta das imagens, tá? Dentro da pasta das imagens eu já tenho essas imagens separadas, as imagens que vão aqui para o banner lá do centro. Tá? Eu já fiz todas elas do tamanho correto que eu queria. No caso aqui foi 960 por 400 pixels. Tá? Bem, então, ó, como eu não vou precisar exportar o banner, então não preciso colocar a extensão nele, mas outros elementos que eu quero exportar, então todos esses outros eu vou colocar a extensão aqui, .png. Pronto, pessoal. Então, agora que eu já coloquei o nome em todas as camadas, a extensão .png em todas as camadas que eu quero de fato exportar, então agora sim eu vou mais uma vez aqui no menu File, Generate e vou clicar no Image Assets. Não importa se aqui já está marcado, ele ficou marcado porque eu tenho exportado só aquelas imagens. Se você clicar novamente, ele vai exportar novamente todas elas, tá? Então, cliquei aqui, ó. Vamos dar uma olhada na pasta mais uma vez. Então, aqui dentro da pasta Index Assets, então eu tenho agora todas as imagens que eu preciso para montar o site, já todas separadinhas com o background transparente. Tá? Então, essa aula a gente vai ficar por aqui e na próxima aula eu vou abrir lá no Music para configurar e a gente começar a montar nosso site lá no Music. Então, até lá!